Viva pessoal, sejam bem-vindos ao canal da KV Music Beats. Quem fala com vocês é o Remagic. Hoje estou aqui para vos falar de uma aplicação para controle remoto do Ableton Live. A aplicação que eu quero falar é do LK Control. É uma aplicação para dispositivos móveis para que consigamos controlar o Ableton Live sem utilizar os periféricos do computador, teclado, rato ou outros equipamentos físicos como o Novation Launchpad, Launchkey, por aí vai. Ok? Esta aplicação serve precisamente para criar o interface do Ableton Live no nosso telemóvel ou no nosso tablet, para que possamos controlar o Ableton Live dessa forma. Também podemos fazer, para além do controle do Ableton Live, Live Act, MIDI Pad, MIDI Drums, podemos controlar efeitos, podemos controlar MIDI, podemos fazer um vasto controle do Ableton Live através do nosso dispositivo. Como vocês já podem ver aí na tela, a aplicação já está a aparecer e aquilo que estamos a ver é o ambiente live, o ambiente Session View, um ambiente onde eu vou poder fazer aqui um género de um live act. Eu vou então disparar os samples para vocês verem aqui. Ok. Esta aplicação cria-nos muito bem o ambiente do Ableton Live, mas para terem esta aplicação no vosso dispositivo vão ter que cumprir aqui alguns processos e é isto que eu vou explicar. Mais à frente aqui no canal e nos vídeos que vou fazer eu vou trazer mais tutoriais sobre este programa e sobre a forma como utilizar ele no Ableton Live. Aqui o que eu vou falar é um overview assim, em geral, vou-vos mostrar os ambientes e como é que foi instalado este programa e o que é que precisam de fazer para ter este programa no vosso telemóvel e no vosso computador a funcionar corretamente. Tá? Então, a primeira coisa que teremos de fazer sempre, como é óbvio, é instalar o LK controlador Ableton Live no telemóvel. Eu no meu caso estou a usar um Huawei, um P8, tem 8 núcleos de processador e o que faz com que eu consiga utilizar a aplicação sem grande problema e em tempo real, sem lag. Muita atenção quando estiverem a testar esta aplicação nos vossos dispositivos. A primeira coisa a fazer é vir então ao Google Play ou à loja da Apple. Eu aqui neste vídeo vou focar apenas Windows e Android, não vou focar iOS, isto é um tutorial Windows Android, se bem que no iOS vai funcionar mais ou menos da mesma forma, mas aquilo que eu pretendo aqui é focar estes sistemas operativos. Primeira coisa então, instalar o LK controlador Ableton Live no dispositivo. Depois de terem o LK controlador instalado no dispositivo, vão ver que não vai funcionar com o Ableton Live, como é óbvio, mesmo que esteja ligado por USB. Então o que é que vamos fazer? Vamos instalar aquilo que nos permite criar a ponte entre o dispositivo e o Ableton Live, que vai ser o LK Bridge. A versão 3.1.5 é aquela que eu testei e que funciona. Testei outras versões que não funcionavam, esta é a recomendada. Caso tenham iOS, vão escolher aqui iOS, caso tenham Windows, vão escolher o Windows. Agora, no caso de estarem a utilizar o Windows, há um problema no LK Bridge, é que ele não cria a unidade virtual para controlar o Ableton Live. Então aí tem que fazer depois a instalação manual do Loop B. É isto que vai permitir que se crie a ligação entre o LK Control e o Ableton Live. No caso dos sistemas operativos Windows e Android. No caso do iOS não precisam deste plugin. Depois de terem então o LK Control no telemóvel, no computador e o Loop B, têm que certificar aqui no LK Control, aliás, que isto está tudo corretamente configurado. Aqui no MIDI vão ter que escolher o Loop B, Internal MIDI. Aqui vão carregar, vão fazer mesmo drag and drop do ícone do vosso Ableton Live para aqui, para ele saber qual é que é o DAW que está a trabalhar. E depois vai ter que aparecer aqui assim o vosso telemóvel. No vosso telemóvel ainda vai ter que aparecer aqui no Connection o nome do vosso computador, conforme podem ver aqui no meu equipamento. Desktop, NC, PP, por aí vai. E esta ligação que é feita entre o telemóvel e a minha rede, ou o meu computador, é feita através da rede local ou da rede doméstica, através do meu router ou roteador, e tem a ligação do telemóvel feita por wireless, a do computador está por RJ45, por Ethernet ou por cabo, como queiram chamar. Ok? Depois então de terem tudo isto certificado e corretamente configurado, têm que vir às preferências de MIDI do Ableton Live e têm que ter aqui o LK. Este LK tem que estar ativado no Control Surface e tem que estar ativo no Remote. Podem ver que eu tenho o input e o output do LK aqui on, ok? Já agora
Vou só então desviar aqui o menu no LK Control e vamos então testar, não é? É isso que vocês querem ver também. Eu vou lançar, eu tenho aqui pouca coisa, os exemplos que eu aqui tenho são simples, são um sample de synth, um sample de drum, um sample de crash e depois tenho ainda um drum rack e um instrument rack para criar. Um instrument rack não, um baixo para tocar aqui no modo User One, ok? Vamos então soltar os samples, já agora para ouvirmos, né? Tenho os samples a tocar neste ambiente, neste primeiro ambiente aqui, que está selecionado, este aqui, né? Vocês veem? Eu estou a controlar tudo isto com os dedos. Eu posso controlar aqui o pen e o volume individual de cada faixa, não é? Tá. Diz o volume, diz o pen, diz o Q. E para já é isto que eu posso controlar aqui. Depois no segundo ambiente eu tenho o modo User One como tinha no Novation Launch Key e no Novation Launchpad, principalmente no Novation Launchpad, tá? Onde eu posso tocar algum instrumento aqui. Eu agora não tenho nada selecionado, vou selecionar aqui no computador um baixo e reparem. Se eu no computador, por exemplo, quiser trocar outro drum rack, eu posso chegar aqui, escolher o drum rack, passar outra vez para o modo User One e por aí vai, não é? Vamos voltar aqui para o modo Session View, vou escolher o baixo, que é aquele que eu quero que esteja a tocar, e eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, meter o beat a tocar, certo? Depois então nos outros ambientes, no primeiro ambiente temos o Session View, atenção que aqui no primeiro ambiente depois temos aqui os controles do lado direito, estes aqui, Play, Stop, Rec, tem um andar para trás e para a frente que é muito interessante, reparem, eu vou ter o beat a tocar com o sample, e agora, para trás. Quem pode andar para trás pode também. Ai, não quer gravar. E depois tem o repeat, tem aqui todos os controles de transporte que o Ableton Live tem, vão ter aqui do lado direito. Para além disto, vamos ter também então depois a parte do User One. Podem controlar aqui a parte toda MIDI também, que eu ainda não explorei, mas vou explorar mais à frente para trazer nos próximos vídeos, como configurar aqui o MIDI Controller. E depois no final o X-iPad, que será para controlar efeitos através do dedo, não é? Manualmente, criamos automação, envelopes, etc. Aqui em cima depois podem controlar a posição, podem controlar o tempo do beat, não é? Se olharem ali em cima para o Ableton Live, para o pitch, vão ver ele a mexer aqui, conforme eu estou a mexer aqui também, não é? O metrónomo, se querem ele ligado ou não, por exemplo. Eu agora quero desligar os drums e quero fazer MIDI pad no drum rack, não é? E por aí vai. Eu até agora, desde que estou aqui neste vídeo, já agora vou só cortar aqui o metrónomo e desligar o projeto, eu não toquei no teclado e no rato, estou a controlar todo o Ableton Live no telemóvel através dos meus dedos, o que é brutal e torna muito mais humano o processo de produção e de criação. Ok? Depois disto, tenho que só terem atenção realmente aqui a ligação, que também já expliquei. O programa apresenta alguns bugs quando fecham a aplicação e abrem, pois ela já não está detectável muitas vezes, tem que reiniciar o LK Control. Atenção que a ordem de utilização das aplicações é terem o Loop B ligado sempre e depois é reiniciarem o LK Control caso ele não esteja a assumir o vosso dispositivo. A ligação é feita pela área local ou pela LAN, pelo vosso roteador, através do wireless ou do Wi-Fi. E não há muito mais aqui a acrescentar para garantir que a aplicação vai funcionar corretamente. Certifiquem-se sempre das configurações MIDI do Ableton Live, é muito importante eu reforçar isso, para terem certeza que o LK está aqui, e desta forma conseguem controlar todo o Ableton Live através do vosso dispositivo, do vosso tablet ou do vosso telemóvel. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa nova. Isto é uma situação que é muito boa para quem não tem equipamentos, para quem não tem hardware, a nível de MIDI padding e de MIDI keys. Eu aqui no canal tenho o Launchpad e o Launch Key, os teclados MIDI que já falei aqui, etc. Mas faltava falar desta nova funcionalidade porque esta é a tendência, é cada vez passarmos mais
a produção para os dispositivos móveis, e eu acho que começarmos por aqui é um bom ponto. Não vamos já passar para a produção integral no telemóvel, vamos aprender em primeiro lugar a controlar o nosso DAW através do nosso dispositivo para termos mais um controlador MIDI externo, ok? Consultem as restantes listas de reprodução onde eu falo sobre MIDI Pad e MIDI Keys e MIDI Control, os restantes tutoriais da Ableton Live onde explico várias técnicas e dou várias dicas de produção. Deixem o vosso like, o vosso comentário, partilhem o vídeo, adicionem os favoritos, fiquem à vontade, deixem todas as dúvidas que vocês quiserem. Eu estou à espera que surjam muitas dúvidas a partir deste vídeo, porque vamos começar a entrar numa questão mais complicada e mais séria, tá? E é isso, vou ficando por aqui, despeço-me com um grande abraço e hala!